A falsidade raramente se apresenta como ameaça. Ela nasce disfarçada de afeto, cresce na simpatia excessiva e se fortalece na aparência de boas intenções. Quem nunca se sentiu traído por uma pessoa próxima? Um amigo, um companheiro de trabalho, até mesmo um parente próximo? Nem sempre quem sorri para você tem boas intenções. Às vezes, quem mais escuta não está ali para ajudar, mas para aprender como te atingir. O mais assustador é entender que nem todo mundo que chega perto de você vem por amizade ou com boas intenções. Existem pessoas que se especializam em parecer próximas. Elas observam seus gestos, repetem suas palavras, imitam seu jeito de agir até se tornarem um espelho. Mas nada disso é coincidência. É uma estratégia, um jeito calculado de te desarmar. E se o perigo real não estivesse em quem te enfrenta, mas em quem caminha ao seu lado sorrindo? Ela não chega como ataque, chega como simpatia demais, como cuidado exagerado, como alguém que parece sempre ter a resposta certa e a moral mais elevada da sala. Essas pessoas se disfarçam de aliadas, de salvadoras, daquelas vozes que parecem estar sempre presentes quando você precisa. Aos poucos fazem você baixar a guarda, com palavras doces, gestos atenciosos, uma compreensão que parece genuína, mas nunca foi. É o colega que elogia o seu trabalho, mas planta a dúvida assim que você sai da sala. É o amigo que sorri para o seu sucesso, até o instante em que esse sucesso começa a ofuscar o brilho dele. Fomos ensinados a vigiar os inimigos, a esperar ataques vindos de fora. Mas as maiores feridas quase nunca vêm de quem se declara contra você. O verdadeiro perigo costuma usar o rosto da proximidade. É o aliado que parece apoiar, mas semeia dúvidas quando você não está presente. É o amigo que comemora suas conquistas, até o instante em que percebe que o seu crescimento ameaça o lugar dele. É o parente que entra na sua casa, observa o que você construiu e, em silêncio, se pergunta por que foi você, e não ele. A realidade é simples e desconfortável. No mundo real, a lealdade nem sempre é o que parece. Muitas vezes, ela é apenas uma máscara, uma encenação, uma ferramenta, até o momento em que deixa de ser útil. E se o maior perigo da sua vida não fosse o ódio, mas a falsidade disfarçada de afeto? Falsidade não é apenas mentira. No dia a dia, ela costuma ser muito mais discreta. Está nos elogios que não vêm do respeito, mas da conveniência, nos gestos de apoio que aparecem em público, mas desaparecem quando não há plateia, em frases ditas com educação, enquanto a intenção segue em outra direção. A falsidade cotidiana não precisa distorcer os fatos, basta manter uma distância constante entre o que se demonstra e o que realmente se pretende. No fundo, a falsidade nasce da incoerência. É quando intenção, palavra e ação não caminham na mesma direção. A pessoa diz uma coisa, demonstra outra e age de um jeito completamente diferente. Não é sobre um erro pontual ou uma contradição humana comum. É um padrão. Uma diferença constante entre o que se fala e o que realmente se faz. É isso que, com o tempo, desgasta a confiança, mesmo quando nenhuma mentira foi dita. Muitas vezes, a falsidade não aparece como engano direto, mas como uma vida construída em máscaras. Máscaras sociais, papéis ajustados conforme o ambiente, a conveniência ou a expectativa do outro. Todos nós usamos máscaras em algum nível, e isso é parte da convivência social. O problema começa quando a pessoa já não sabe onde termina o papel e começa a verdade. Quando a imagem projetada se torna mais importante do que a coerência interna. Nesse ponto, a falsidade deixa de ser um comportamento ocasional e passa a ser um modo de existir. Em muitos casos, a falsidade se manifesta como uma forma sutil de manipulação emocional. Não com ameaças, nem com controle explícito, mas com gestos que parecem cuidado, palavras que soam como preocupação e atitudes que, aos poucos, direcionam suas emoções. É quando alguém usa empatia seletiva, elogios estratégicos ou pequenas culpas silenciosas para influenciar decisões
percepções e limites. Nada disso acontece de forma abrupta. A manipulação emocional sutil funciona justamente porque parece afeto, não controle. É importante fazer uma distinção clara entre educação social e falsidade estrutural. Educação social é convivência, é respeito, é saber modular palavras e atitudes para não ferir desnecessariamente o outro. Isso não é falsidade, é maturidade emocional. A falsidade estrutural começa em outro ponto. Ela surge quando a cordialidade não é um valor, mas uma ferramenta. Quando a simpatia é usada como estratégia e não como expressão sincera. Enquanto a educação social preserva relações, a falsidade estrutural as manipula. Uma busca harmonia, a outra busca vantagem. Uma das principais razões pelas quais a falsidade se espalha não é maldade, é medo. Medo da rejeição. Desde cedo, aprendemos que ser aceito muitas vezes exige adaptação, ajustar o tom, concordar quando discordamos, esconder partes de quem somos. Em ambientes sociais, profissionais ou familiares, esse medo ensina uma lição silenciosa. Mostrar demais pode custar pertencimento. Com o tempo, algumas pessoas deixam de se adaptar ocasionalmente e passam a se moldar o tempo todo. Não porque querem enganar, mas porque aprenderam que ser autêntico demais pode significar ficar de fora. O ser humano é, antes de tudo, um ser social. A necessidade de pertencimento não é fraqueza, é parte da nossa estrutura psicológica. Ser aceito por um grupo significa segurança, identidade e, muitas vezes, sobrevivência emocional. O problema surge quando esse pertencimento passa a ter um preço. Quando a pessoa sente que só será aceita se esconder o que pensa, suavizar o que sente ou representar um papel que agrada. Nesse ponto, a adaptação deixa de ser saudável. A busca por pertencimento começa a empurrar o indivíduo para versões de si mesmo que já não são inteiras. Vivemos em uma cultura que valoriza mais a aparência do que a coerência. Uma cultura da performance, onde é mais importante parecer competente do que realmente ser, parecer feliz do que estar em paz. Nesse cenário, a imagem vira uma moeda social. As pessoas aprendem cedo que mostrar fragilidade pode custar status, oportunidades ou reconhecimento. Então, ajustam discursos, editam comportamentos e constroem versões aceitáveis de si mesmas, não necessariamente por falsidade consciente, mas porque o sistema recompensa quem se encaixa, não quem é inteiro. Quando a vida vira um palco constante, a máscara deixa de ser exceção e passa a ser regra. Ambientes altamente competitivos também moldam comportamentos falsos, muitas vezes sem intenção consciente. Quando tudo vira disputa, as pessoas aprendem rápido que confiança excessiva pode ser risco. Em vez de cooperação, surge a comparação constante. Em vez de transparência, o cálculo. Nesses contextos, mostrar vulnerabilidade pode ser interpretado como fraqueza. Então surgem estratégias silenciosas, elogios que escondem rivalidade, alianças provisórias, discursos de apoio que duram apenas enquanto não ameaçam posições. Não porque todos sejam falsos, mas porque o ambiente ensina que vencer importa mais do que ser coerente. Quando o sistema premia quem se protege o tempo todo, a máscara deixa de ser escolha e passa a ser adaptação. Em muitos contextos, a falsidade não nasce como escolha consciente. Ela surge como um mecanismo de sobrevivência social. Quando o ambiente pune a autenticidade, expõe quem é diferente ou penaliza quem não se adapta, as pessoas aprendem a se proteger, ajustam comportamentos, suavizam opiniões, dizem o que é seguro, não necessariamente o que é verdadeiro. Nesse cenário, a falsidade não é vista como desvio moral, mas como estratégia de permanência, uma forma de continuar pertencendo, trabalhando, convivendo. O problema é que quando esse mecanismo se torna constante, a pessoa sobrevive socialmente, mas se distancia de si mesma. E aquilo que começou como defesa acaba virando identidade. Nem todo falso é maldoso. Muitos apenas aprenderam a sobreviver assim. Um dos sinais mais sutis
e mais ignorados é a concordância constante. Pessoas que sempre concordam, que raramente discordam, nunca questionam e parecem estar sempre do seu lado. Discordar faz parte de relações saudáveis. É assim que confiança se constrói. Quando alguém concorda com tudo, não necessariamente está sendo leal. Em muitos casos, pode estar evitando se posicionar, protegendo a própria imagem ou apenas colhendo informações. A psicologia social mostra que a ausência total de discordância não é sinal de harmonia, mas de cautela excessiva. E cautela constante raramente nasce de transparência. Outro sinal sutil aparece na forma de conselhos. Conselhos que, em vez de clarear, deixam você mais confuso. Não porque a situação seja complexa, mas porque a orientação nunca aponta para um caminho claro. A pessoa escuta, opina, pondera, mas sempre termina sem assumir posição. Psicologicamente, conselhos saudáveis ajudam a organizar o pensamento, mesmo quando discordam de você. Já os conselhos confusos mantêm você em dúvida, inseguro e dependente da próxima conversa. Nem sempre isso é intencional, mas quando se repete, o efeito é o mesmo. Você sai menor do que entrou. Em alguns casos, a atenção excessiva aparece cedo demais. Pessoas que buscam intimidade rápida demais, confiança imediata, vínculo intenso, sem tempo suficiente para que ele se construa. Relações saudáveis amadurecem com o tempo. Confiança se forma na repetição de atitudes, não na velocidade do discurso. Quando alguém apressa a proximidade, muitas vezes está tentando pular etapas naturais de observação, limite e reciprocidade. Na psicologia das relações, esse ritmo acelerado não indica profundidade, mas necessidade de controle, validação ou segurança emocional. Nem toda aproximação rápida é má intenção, mas quando vem acompanhada de pressão, excesso emocional ou invasão de limites, ela deixa de ser vínculo e passa a ser estratégia. Às vezes, o interesse não se apresenta como pedido, mas como generosidade, ajuda que surge sem ser solicitada, favores que criam dívida, disponibilidade que parece altruísmo, mas espera algo em troca. A generosidade saudável é livre, ela não cobra, não pressiona e não registra créditos. Quando existe interesse camuflado, o gesto vem acompanhado de uma expectativa silenciosa, não dita em palavras, mas sentida no clima da relação. A psicologia social mostra que favores usados como ferramenta não fortalecem vínculos, criam assimetria. E quando ajudar vira moeda, a relação deixa de ser encontro e passa a ser negociação. Outra face sutil aparece na moralidade seletiva. Pessoas que defendem valores elevados, mas apenas quando esses valores não as contrariam. São éticas com alguns, compreensivas com quem lhes convém e duras, às vezes cruéis, com quem não oferece retorno, status ou vantagem. A psicologia moral mostra que valores genuínos são consistentes. Eles não mudam conforme o público. Quando a moral se adapta à conveniência, ela deixa de ser princípio e passa a ser instrumento. Não é sobre errar ou falhar, isso é humano. É sobre aplicar empatia, respeito e justiça apenas onde há benefício. E essa incoerência silenciosa é uma das formas mais difíceis de perceber, porque vem vestida de virtude. Um dos primeiros sinais costuma ser um cansaço difícil de explicar. Não é físico, é emocional. Você começa a se sentir esgotado depois de certas conversas, encontros ou ambientes, mesmo sem conflito direto. A psicologia emocional mostra que a exposição constante à incoerência exige vigilância interna. Você passa a medir palavras, interpretar gestos, manter atenção redobrada, e esse esforço silencioso consome energia. O corpo percebe antes da mente que algo ali não é íntegro. Por isso o cansaço vem sem uma causa aparente. Outro impacto comum é a sensação constante de precisar se explicar. Explicar o que você quis dizer, explicar o que sentiu, explicar decisões que, em outros contextos, seriam simples. Você começa a ajustar discursos, antecipar mal-entendidos, justificar atitudes que não precisariam de defesa. A psicologia relacional mostra que ambientes pouco íntegros geram insegurança comunicacional. Você fala, mas não sabe como aquilo será interpretado depois. Com o tempo, se explicar demais deixa de ser cuidado e passa a ser exaustão. Com o tempo,
começa a surgir uma culpa estranha, uma culpa que não parece ter origem clara. Você revisita conversas, questiona atitudes, tenta entender onde errou, mesmo quando não houve ataque, ofensa ou intenção negativa da sua parte. A psicologia emocional mostra que, em ambientes de incoerência relacional, a responsabilidade tende a ser deslocada. Quem convive com mensagens ambíguas acaba assumindo culpas que não lhe pertencem, não porque fez algo errado, mas porque está tentando manter o equilíbrio em relações que já perderam coerência. Essa culpa não nasce do erro, nasce da confusão. Com o tempo, algo mais silencioso começa a acontecer. Você perde a clareza interna. Já não confia tanto nas próprias percepções. Questiona sentimentos que antes eram evidentes. Hesita em decisões que antes pareciam simples. A psicologia emocional mostra que a exposição prolongada à incoerência desorganiza a referência interna. Quando palavras, gestos e atitudes ao redor não se alinham, a mente entra em estado de dúvida constante. Não é confusão mental no sentido clínico, é um desgaste da intuição. Você começa a perguntar mais aos outros do que a si mesmo o que sente, o que pensa e o que é real. E esse é um dos preços mais altos de conviver com a falsidade. Perder, aos poucos, o contato com a própria verdade. Aos poucos, a vida passa a ser vivida em estado de defesa. Você entra em conversas já preparado, mede palavras, observa reações, evita se expor demais. Não porque queira se fechar, mas porque aprendeu que estar aberto custa caro. A psicologia do estresse relacional mostra que, quando o ambiente é imprevisível, o sistema emocional permanece em alerta. Não é paranoia, é adaptação. O problema é que viver sempre se protegendo consome energia, reduz espontaneidade e afasta a leveza. Você não está em paz, está apenas se defendendo. E quando a defesa vira padrão, a vida deixa de ser vivida e passa a ser administrada. Nem sempre a falsidade está em uma pessoa. Às vezes ela está no ambiente inteiro. Existem contextos onde dizer o que se pensa é arriscado, onde discordar tem custo, onde ser inteiro não é seguro. Nesses ambientes, a falsidade não é exceção, é regra de sobrevivência. A psicologia social mostra que grupos tendem a reforçar comportamentos que garantem estabilidade, mesmo que isso sacrifique a autenticidade. Quando o sistema recompensa quem se adapta e pune quem se expõe, a incoerência deixa de ser falha individual e passa a ser padrão coletivo. Nesse cenário, não é sobre quem é falso, é sobre onde a verdade não encontra espaço. Isso acontece em muitos lugares. Em empresas onde o discurso fala em valores, mas a prática premia silêncio e conveniência. Em grupos onde pertencer exige concordar, não refletir. Em famílias onde certos assuntos nunca podem ser ditos, emoções são minimizadas e conflitos são varridos para baixo do tapete em nome de uma harmonia aparente. Em círculos sociais, onde a imagem importa mais do que a verdade e a aceitação depende de manter personagens. A psicologia sistêmica mostra que esses ambientes não precisam de indivíduos mal intencionados para produzir falsidade. Basta que o contexto ensine de forma repetida que ser autêntico gera risco. Quando isso acontece, a falsidade deixa de ser escolha pessoal e passa a ser linguagem coletiva. Em muitos casos, a pergunta está errada. Não é quem é falso, é onde isso acontece. Porque ambientes moldam comportamentos, regras implícitas moldam atitudes, expectativas silenciosas moldam escolhas. A psicologia social mostra que pessoas diferentes tendem a agir de forma parecida quando estão sob as mesmas pressões. Por isso, focar apenas em indivíduos muitas vezes impede a compreensão real. O problema não está em alguém específico, mas no lugar que normaliza a incoerência e pune a verdade. Quando o onde é adoecido, até pessoas bem-intencionadas aprendem a se proteger da única forma possível. Permanecer em ambientes falsos cobra um preço silencioso. Aos poucos você precisa se ajustar, calar o que pensa, suavizar o que sente, editar quem você é, não por escolha consciente, mas por adaptação. A psicologia mostra que o ser humano tende a se moldar ao que o ambiente exige para continuar pertencendo. O problema é que, quanto mais tempo você permanece em um contexto que pune a autenticidade, mais precisa se afastar de si mesmo para continuar ali. E chega um ponto em que a pergunta deixa de ser, esse lugar é saudável? E passa a ser, quem eu preciso me tornar para continuar aqui?
Quando um ambiente exige que você abandone sua coerência interna, o custo não é social, é existencial. Proteger-se não é atacar, não é confrontar todo mundo, não é se fechar, nem se tornar frio. Proteção começa no discernimento. É saber até onde ir, o que compartilhar, com quem aprofundar. A psicologia emocional mostra que limites saudáveis não são barreiras contra o outro, mas formas de preservar a própria integridade. Espiritualmente, proteger o coração não significa endurecê-lo, mas mantê-lo inteiro. Você não precisa ferir ninguém para se manter seguro. Basta aprender a não se expor onde não há reciprocidade. Dizer não é atacar. Se afastar não é punir. Silenciar não é desprezar. Limites são sinais claros de onde você começa e onde o outro termina. A psicologia relacional mostra que pessoas emocionalmente saudáveis não precisam ser duras para serem firmes. Elas apenas deixam de se explicar demais, de justificar tudo e de se adaptar ao que fere. Espiritualmente, limites são um ato de honestidade. Você não muda o outro, não tenta convencer. Apenas escolhe não se colocar onde a sua paz precisa ser negociada. Limite não é agressão, é autocuidado com clareza. O silêncio também é um posicionamento. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda explicação é necessária. A psicologia emocional mostra que responder a tudo muitas vezes mantém vínculos que já deveriam ter limites. O silêncio consciente não é fuga, é escolha. É quando você percebe que explicar mais não trará clareza, apenas desgaste. Espiritualmente, o silêncio é respeito pela própria energia. Você deixa de reagir não por medo, mas por lucidez. E quando o silêncio nasce da consciência, ele não enfraquece, ele protege. Uma das formas mais simples de se proteger sem endurecer é observar mais e reagir menos. Pessoas mostram quem são não no que dizem uma vez, mas no que repetem. A psicologia do comportamento mostra que padrões se revelam com o tempo, não na pressa da resposta. Quando você desacelera a reação, ganha espaço interno para perceber o tom, a intenção, a coerência entre fala e ação. Espiritualmente, observar é um ato de presença. Você não julga, não acusa, apenas vê. E quando você vê com clareza, deixa de precisar se defender o tempo todo, porque a consciência passa a fazer esse trabalho por você. Confiança não é algo que se concede automaticamente. Ela se constrói, aos poucos, no tempo, na repetição de atitudes. A psicologia relacional mostra que confiança saudável nasce da consistência, não da promessa nem da intensidade inicial. Confiar rápido demais não é bondade, é ausência de critério. Espiritualmente, confiar não significa se expor sem discernimento. Significa permitir aproximação à medida que o outro demonstra coerência, respeito e reciprocidade. Você não fecha o coração, apenas deixa que a confiança seja a consequência do que é vivido, não um presente entregue antes do tempo. Ser bom não significa ser acessível a todos. Bondade não é abertura irrestrita. A psicologia emocional mostra que pessoas maduras sabem diferenciar generosidade de disponibilidade sem critério. Você pode ser gentil sem permitir invasões. Pode ser empático sem se tornar vulnerável a qualquer um. Ser bom é agir com consciência, não com exposição constante. Ingenuidade é acreditar que todo acesso merece permanência. Maturidade é entender que bondade também escolhe onde ficar. Nem todo mundo merece acesso à sua intimidade. Intimidade é espaço interno, é onde vivem seus medos, seus limites, suas verdades mais sensíveis. A psicologia emocional mostra que compartilhar demais, cedo demais, não cria vínculo, cria vulnerabilidade. Pessoas emocionalmente maduras não expõem tudo o que sentem, pensam ou vivem. Elas observam, testam a coerência, permitem aproximação aos poucos. Restringir acesso não é frieza, é cuidado. Ingenuidade é tratar intimidade como algo que se deve a todos. Maturidade é entender que intimidade se constrói e se protege. Bondade com consciência é bondade que enxerga. Não é impulso, não é obrigação, não é medo de parecer duro. A psicologia emocional mostra que a verdadeira maturidade une empatia e discernimento. Você continua sendo gentil, mas deixa de ser ingênuo. Continua ajudando, mas escolhe quando, como e até onde. Bondade consciente não se prova o tempo todo. Ela se expressa com equilíbrio. Espiritualmente, ser bom com consciência é respeitar o outro sem desrespeitar a si mesmo. Ingenuidade se doa sem critério.
Maturidade se oferece com presença, limite e clareza. A ingenuidade, quando não é acompanhada de consciência, pode se tornar uma porta aberta. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque acredita que todos agem com a mesma intenção que ela. A psicologia emocional mostra que confiar sem critério não protege a bondade, expõe. Pessoas ingênuas tendem a explicar demais, ceder demais e duvidar de si, quando algo não parece certo. Isso não cria maldade, mas facilita a ação de quem não tem o mesmo cuidado. Ingenuidade não é virtude, é ausência de discernimento. E a maturidade emocional não pede que você deixe de ser bom. Pede apenas que você não deixe a porta aberta para quem não sabe respeitar o que encontra do outro lado. Quando você se escuta, o falso perde poder. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de se relacionar com ele. A psicologia da autenticidade mostra que quanto mais uma pessoa está alinhada com o que sente, pensa e percebe, menos vulnerável ela se torna à incoerência externa. Você passa a reconhecer o desconforto no corpo, a hesitação interna, o sinal silencioso de que algo não está íntegro. Espiritualmente, escutar a si mesmo é voltar ao centro. Não é isolamento, é presença. E quando há presença, o que é falso não encontra espaço para se sustentar. A falsidade se alimenta da confusão interna, não da fraqueza, mas da falta de clareza. Quando você não tem certeza do que sente, do que pensa ou do que quer, torna-se mais vulnerável a vozes externas. A psicologia emocional mostra que a ambiguidade interna dificulta a percepção de incoerências ao redor. Você passa a duvidar dos próprios sinais, relativizar desconfortos e aceitar situações que não fazem sentido, apenas para manter equilíbrio. Espiritualmente, confusão interna é ausência de alinhamento, não porque algo esteja errado, mas porque você se afastou da própria referência. Quando a clareza retorna, a falsidade perde alimento. Ela não resiste a uma consciência que sabe onde está e o que sente. Quem está centrado não é facilmente manipulado. Não porque desconfia de tudo, mas porque sabe onde está. A psicologia emocional mostra que pessoas com referência interna estável não dependem tanto de validação externa para decidir, sentir ou agir. Elas escutam, avaliam, sentem o próprio corpo. Espiritualmente, estar centrado é habitar a própria presença, não reagir por impulso, não ceder por medo, não se perder para pertencer. A manipulação precisa de brechas. A centralidade fecha essas brechas sem levantar muros. Quem está centrado não endurece o coração, apenas deixa de ser deslocado pelo que não é verdadeiro. Viver alinhado reduz drasticamente o impacto das maldades externas, não porque elas deixam de existir, mas porque deixam de encontrar ressonância. A psicologia emocional mostra que quando pensamentos, sentimentos e ações caminham na mesma direção, o indivíduo se torna menos reativo e mais estável. O que vem de fora encontra limites internos claros. Espiritualmente, alinhamento é coerência viva. É quando você não precisa se defender o tempo todo, porque não está em conflito consigo. Maldades externas ainda acontecem, mas não desorganizam, não confundem e não definem quem você é. Quem vive alinhado não se torna imune ao mundo, apenas deixa de ser governado por ele. Você está vivendo quem você é, ou quem o ambiente exigiu que você se tornasse. O mundo não vai deixar de ser falso. Máscaras continuarão existindo, interesses continuarão se cruzando, pessoas continuarão se protegendo da forma que sabem. A psicologia social mostra que sociedades complexas produzem comportamentos complexos, nem sempre coerentes. Esperar um mundo totalmente íntegro é criar uma expectativa que só gera frustração. Maturidade não é negar isso, é compreender. O problema não está no fato de o mundo usar máscaras, mas em acreditar que você precisa usar uma para continuar pertencendo. Mas você pode deixar de ser vulnerável a isso, não mudando os outros, não endurecendo, nem vivendo em alerta constante. A psicologia emocional mostra que vulnerabilidade excessiva não nasce da sensibilidade, mas da falta de referência interna. Quando você se conhece, se escuta e se respeita, a falsidade externa perde acesso. Espiritualmente, proteção verdadeira não é fechamento, é alinhamento. O mundo pode continuar usando máscaras, mas elas já não definem como você se sente, decide ou vive. A maior proteção é a consciência, não o controle.
não a desconfiança, nem o isolamento. A psicologia da consciência mostra que perceber com clareza é mais eficaz do que reagir com medo. Quando você enxerga padrões, sente limites e reconhece incoerências, não precisa se defender o tempo todo. Espiritualmente, consciência é presença. É estar inteiro onde se está. E quem está consciente não se perde no jogo das máscaras, porque já não precisa delas para se sentir seguro. Quem vive em verdade não precisa se defender o tempo todo. Não porque o mundo se tornou seguro, mas porque existe clareza interna. A psicologia emocional mostra que quando há coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz, o estado de alerta diminui. Espiritualmente, viver em verdade é descansar na própria integridade. Você não reage a tudo, não se explica demais, não se perde para agradar. O mundo pode continuar usando máscaras, mas quem vive em verdade caminha com o coração aberto e a consciência firme, e isso, por si só, já é proteção.